Meus pais fizeram todos os meus aniversários serem sobre minha irmã nos últimos 8 anos. Recentemente, vi uma história semelhante lida online e percebi que precisava contar a minha. Este será meu primeiro e único post no Reddit e estou postando porque achei que contar isso me ajudaria a me sentir um pouco melhor. Estive em alguns aconselhamentos e falar sobre isso em particular realmente ajudou, então pensei por que não contar isso online também. Eu tenho 18 anos este ano e recentemente longe de meus pais. Eu tenho uma irmã cerca de 10 anos mais nova que eu, ela foi uma gravidez não planejada e quase não chegou ao fim. Não conheço muitos detalhes de como foi difícil a segunda gravidez de minha mãe, pois nunca me contaram muito, mas sei que foi tão difícil para o corpo dela que minha mãe não pôde mais ter filhos depois que minha irmã nasceu. Ela entrou e saiu do hospital várias vezes naquele ano. Minha mãe também quase não sobreviveu ao parto, isso fez com que ela e meu pai se apegassem à minha irmãzinha porque ela poderia nunca ter nascido e desde então, me senti como se fosse apenas a outra criança da casa, exceto quando eles precisavam de mim como babá grátis. O nível de favoritismo que meus pais demonstraram a longo prazo me fez acreditar que eles estavam genuinamente doentes da cabeça por não perceber exatamente o que isso estava fazendo comigo. E agora está repercutindo sobre eles, o que explicarei aqui. A partir do meu aniversário de 11 anos, meus pais queriam que eu deixasse minha irmã soprar minhas velhinhas porque ela tinha 2 anos e choraram ao ver um bolo de aniversário que não era dela. Eu não queria fazer isso, mas meus pais me forçaram. Eles reacenderam as velas para eu fazer de novo depois dela, mas o momento parecia completamente arruinado. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, e no ano seguinte, e assim por diante, eles continuaram forçando até que se tornou a norma. Minha irmã também tinha que ganhar presentes nos meus aniversários, eu nunca tive nenhum dela também, e quando perguntei por quê, eles apenas me disseram que sou um menino, e os meninos não precisam se preocupar tanto com isso. Eu sei que eu era criança, mas eles realmente achavam que era uma coisa inteligente de se dizer? Na verdade não. E meus pais sempre escolhiam um lugar onde minha irmã gostaria de estar mais do que eu no meu próprio aniversário. Eventualmente, tornou-se mais como se minha irmã tivesse 2 aniversários por ano, e eu não. Além disso, meus pais fizeram toda a sua vida girar em torno de minha irmã. Se há algo que eu queria fazer, minha irmã tinha que querer fazer também, caso contrário, era vetado, a menos que eu pudesse fazer isso sozinho. Aprendi a me trancar no meu quarto com meus videogames porque eles não pareciam me incomodar lá, a menos que minha irmã quisesse entrar correndo para me irritar. Por isso coloquei uma fechadura na porta, mas meus pais queriam que eu a removesse, mas eu surtei porque eu era um adolescente raivoso que estava cansado de ser invadido a qualquer momento. Minha irmã veio correndo mais de uma vez quando eu estava sem roupa, e meus pais ficaram chateados comigo por estar nu, no meu próprio quarto. Quando apontei como isso era ridículo, eles retiraram sua objeção e apenas me deixaram ficar com a fechadura. Minha irmã desenvolveu um complexo de princesa por causa de como ela estava sendo mimada diariamente e ela era muito exigente. Então, fiquei longe dela o máximo que pude, eu usava qualquer desculpa que eu pudesse usar para não ter que lidar com ela, mesmo que eu tivesse que inventar coisas só para ter tempo para mim. Meus pais contrataram uma babá adolescente e eu tive mais tempo pessoal, e então a babá pediu demissão porque minha irmã não quis ouvi-la e meus pais tentaram evitar o pagamento dizendo que ela fez um trabalho ruim. A garota envolveu outras pessoas e meus pais finalmente pagaram o que lhe deviam. Então eles contrataram outra garota para tomar conta regularmente e ela ficou. Mas meus pais ainda deixaram claro que eu deveria cuidar da minha irmã em qualquer dia que tivesse livre, mas eu me esforcei para ocupar meu emprego de meio período, se pudesse. Minha irmã me tratava como seu mordomo pessoal e me dava ordens, ela até tinha um apelido estúpido para mim que ela não parava de usar. Só de ouvir esse apelido faz meu sangue ferver. E se eu não desse a ela tudo o que ela queria, ela choraria e ligaria para nossos pais e então eu estaria em apuros por maltratá-la. Tivemos muitas discussões massivas por causa disso e depois que me recusei a ceder mais, meu relacionamento com meus pais evoluiu para quase nenhuma palavra trocada entre nós por algum tempo. E, no entanto, durante minha formatura no ensino médio, eles tiveram a coragem de se gabar para outros pais de que eram a razão de eu trabalhar tanto. Bem, eles não estavam errados, mas a razão pela qual eles estavam pensando não foi a que realmente aconteceu. Eu trabalhei duro apenas esperando meu tempo para quando eu estaria livre, mas meus pais agiram como se tivessem feito muito. Talvez eles tivessem antes de minha irmã nascer, mas depois era tudo sobre ela. Eles nem sequer me perguntaram sobre a escola até que as reuniões de pais e professores surgiram. Me formei com média B e C.
E depois da minha formatura, meus pais simplesmente me levaram para algum lugar onde minha irmã sempre se divertiria mais do que eu, mesmo que a viagem fosse para mim. No entanto, no meu aniversário de 18 anos em julho, as coisas realmente vieram à tona. Mesmo sendo meu aniversário de 18 anos, não parecia que fosse sobre mim. Eu esperava por Deus que estivéssemos indo para o meu restaurante favorito pela primeira vez, mas não, eles fizeram a festa no local Chunky E. Cheese, que é o único lugar perto de nós. Portanto, era o destino de comemoração sempre que algo grande era alcançado, incluindo minha formatura do ensino médio. Eu disse que era um lugar que minha irmã iria gostar mais do que eu. Eu estava cercado por crianças com metade da minha idade dando festas, e eu estava tão entediado sem nada para fazer a não ser comer pizza medíocre e jogar máquinas de garra e jogos de fliperama datados para ganhar ingressos para prêmios baratos que não me traziam alegria. Então, quando chegou a hora do bolo, meus pais trouxeram um rosa com flores brancas, claro que tinha meu nome nele, mas obviamente não era um bolo de menino e havia apenas 10 velas. Meus pais acenderam as velas e colocaram bem na frente da minha irmã para apagar, foi quando finalmente aconteceu. Eu apenas tive esse momento mental de todo o ódio reprimido mentalmente piscando diante de mim, e então comecei a chorar feio. Eu, um garoto de 18 anos, estava chorando na frente de toda a família. Todos ficaram tão chocados que o tempo pareceu congelar. Eu me levantei e todas as coisas que eu estava segurando nos últimos 8 anos simplesmente se espalharam como vômito de palavras. Toda a família pôde testemunhar este evento e quando finalmente acabou, eu apenas saí para sentar perto do carro da família. Vários parentes saíram atrás de mim para pedir desculpas e que não sabiam sobre o bolo rosa porque meus pais o mantiveram coberto até ser servido. Eu disse que não importava que eles não soubessem. Todos eles se sentaram e assistiram enquanto minha vida foi tomada pela pequena raio de sol nos últimos 8 anos. Eu não tinha aniversários de verdade ou comemorações próprias, eles eram todos sobre ela. E então, no maior aniversário da minha vida, todos eles esperavam que eu apenas sorrisse e acenasse com a cabeça como sempre enquanto entregavam a minha irmã um bolo que era inteiramente para ela quando nem era seu aniversário. Alguns deles começaram a me pedir desculpas, mas eles deram a desculpa de que todo esse tempo eles apenas pensaram que eu estava bem com isso porque meus pais disseram que eu estava. Eu disse a eles que nunca estava bem com isso e meus pais me forçaram a isso todos os anos até que eu fingisse aceitar. Eu abri meus braços e disse para olhar onde estávamos. Parece o lugar que eu queria para comemorar minha formatura e 18 anos. Ninguém sequer tentou me defender todo esse tempo, eu sou apenas a outra criança enquanto minha irmã fica com tudo. Eu nem consegui ter nenhum dos meus amigos lá porque meus pais pararam de me deixar convidá-los há muito tempo, depois que eles tentaram expressar suas opiniões sobre minha irmã ter soprado minhas velas. Há 365 dias no ano, e era tão ruim querer que fosse sobre mim e não sobre ela. Em vez disso, sou tratado como pirralho ganancioso por querer meu próprio aniversário. Depois voltei a chorar feio. Meu pai saiu naquele ponto para gritar comigo por fazer uma cena tão grande. Porque minha mãe também estava chorando, minha irmã ficou chateada porque eu estraguei o momento dela, e agora todo mundo que viu acha que eles são pais ruins. Acabei gritando com ele que eles são pais ruins e ele deveria saber exatamente o porquê. Bem depois que eu disse isso, o resto da família caiu sobre ele como uma matilha de lobos. Antes tarde do que nunca, suponho. Mas eu nunca tinha visto nada parecido antes. Meu pai estava praticamente encostado na porta da frente do restaurante. E então a maior parte da multidão voltou para dentro com ele para conversar com minha mãe também. Meus avós ficaram comigo e pediram desculpas por terem ficado com os olhos tão fechados por tanto tempo. Não sei o que foi dito aos meus pais no restaurante, mas foi cerca de meia hora antes que eles voltassem. E quando fizeram, pareciam incrivelmente derrotados. Minha mãe ainda estava fungando depois de chorar tanto, e nenhum dos meus pais conseguia me olhar nos olhos. Ambos se desculparam desajeitadamente pelo que fizeram. E então se ofereceu para refazer a festa em outro lugar. Mas isso não foi realmente suficiente para a multidão. Um dos meus tios Sanhan, bem alto, e meus pais disseram que nunca mais me obrigariam a deixar minha irmã apagar minhas velas, ou dar presentes a ela no meu aniversário, ou fazer qualquer coisa sobre ela. Houve outro Lanhan, e meus pais também se desculparam por comprar um bolo que obviamente nem era para mim e que eles simplesmente sentiam que eu não estava mais preocupado com um bolo na minha idade. Oh garoto, essa foi a coisa errada a dizer. Fiquei furioso de novo e gritei para eles que minha idade era irrelevante.
Eles literalmente deram meu aniversário para minha irmã, e não tinham um bom motivo para isso, e eles sabiam disso. Aí eu falei que não adiantava refazer a festa porque, já é tarde. Eles mostraram claramente que eu não significo nada para eles. Eles arruinaram 8 anos da minha vida até eu me tornar um adulto. Que futuros aniversários com eles eu poderia esperar também? Bem, meu pai começou a ficar com raiva de mim por dizer isso. Mas quando toda a família gritou com ele, ele se calou. O meu avô disse-lhe que tenho toda a razão e que não há como desfazer o dano causado agora. Ele disse que meus pais eram pessoas horríveis, tinham favoritos e me tratavam como uma ovelha negra desde que minha irmã nasceu. E além do mais, eles mesmos eram péssimos porque simplesmente deixavam isso acontecer também e me devem muito mais do que um pedido de desculpas, me deviam minha vida de volta. Minha mãe desabou de novo e tentou se aproximar de mim enquanto gritava meu nome e se desculpava. Mas eu me recusei a deixá-la chegar perto de mim. E metade da família a impediu de se aproximar. Eu apenas disse que não aguentava mais e comecei a me afastar. Uma das minhas tias me perseguiu e me trouxe de volta. Eu podia ouvir vários membros da família gritando e xingando meus pais sobre o que aconteceu. Mas eu estava tão chateado que não conseguia nem me sentir feliz por qualquer justiça depois de todo esse tempo. Além disso, onde estava minha irmã quando tudo isso estava acontecendo? Ela ainda estava no restaurante sozinha comendo o bolo e abrindo os presentes que estavam lá para mim. E se alguém estava se perguntando, sim, meus pais serviram um pouco de bolo para ela depois que eu chorei e saí. Você pensaria que fazer isso não seria o foco principal no momento. Mas eles foram chamados sobre isso mais tarde. Meus avós fizeram com que eu me acalmasse e sentasse em sua velha minivan enquanto todos limpavam a festa. Minha irmã teve um grande ataque de raiva depois de ser pega abrindo meus presentes. Uma delas foi um smartphone novinho que ela jogou contra a parede e quebrou porque não tinha permissão para ficar com ele. Ela literalmente ganhou um telefone novo em seu próprio aniversário, alguns meses antes. Acabei ficando tão chateado que comecei a reclamar que nunca mais queria comemorar meu aniversário. E meus avós me deixaram passar a noite na casa deles. Quando cheguei em casa, ainda não tinha falado com meus pais. Minha mãe só chorava porque eu não falava com ela e meu pai era tão calado quanto eu. No fim de semana seguinte, meus avós me convenceram a sair com eles para jantar e quando chegamos lá, fiquei surpreso ao encontrar uma festa totalmente nova esperando por mim. Meus pais estavam lá e continuaram com o "não nos odeie", sorrisos em seus rostos quase o tempo todo. Havia um grande bolo de chocolate com 18 velas e tinha até um banner com meu nome. Eles chamaram de minha festa de formatura de feliz aniversário atrasada porque eu realmente não recebi nenhum dos dois este ano. Eu meio que tive que fingir estar feliz, uma boa festa não desfaz 8 anos de favoritismo. E onde estava minha irmã? Ela estava sentada à mesa com os braços cruzados e os lábios curvados porque não era tudo sobre ela como costumava ser. E ao invés de cantar parabéns para mim, eles apenas cantaram uma versão alterada chamada Dia Feliz. Então, assim que apaguei as velas, minha irmã gritou. Quero dizer, um grito sangrento de garotinha. Meus pais tiveram que apressá-la para fora e depois trazê-la de volta mais tarde, parecendo mais chateada do que nunca. Ela silenciosamente fez beicinho em seu assento pelo resto da festa. Ainda ganhei um novo smartphone. E minha irmã perdeu o dela, entre outras coisas pelo que ela fez na festa anterior. Mas o smartphone não era tudo. A família inteira contribuiu e comprou um carro para mim, era apenas um velho Volvo branco, mas adorei no momento em que pus os olhos nele. Meu avô sabe uma ou duas coisas sobre carros e os consertou sozinho. Eu estava tão feliz, mas minha irmã claramente não estava, porque ela soltou outro daqueles gritos. Ela começou a ter um grande ataque de raiva e a exigir um carro também. Minha mãe teve que levá-la ao banheiro e eles demoraram um pouco para sair. Meu pai voltou a parecer derrotado. Minha irmã efetivamente arruinou sua tentativa de tentar parecer bem na frente de toda a família. Vários membros da família também tiveram palavras fortes para meus pais de que minha irmã estava agindo dessa forma porque eles a criaram para ser uma princesa mimada. Obviamente, comecei a dirigir o carro imediatamente. Mas apenas alguns dias depois minha irmã realmente vandalizou o carro pegando um martelo e quebrando duas das janelas laterais e rachando o para-brisa a ponto de o carro ficar impossível de dirigir. Meus pais conseguiram detê-la antes que ela causasse mais danos. Mas ela gritou mortalmente quando eles a agarraram e tiraram o martelo, então tentou mordê-los.
Ai, todo mundo ficou furioso com minha irmã, especialmente meus avós, porque meu avô trabalhou muito naquele carro e minha irmã o estragou enquanto tinha um ataque de raiva enorme. Meus pais mimaram tanto minha irmã que ela não conseguia compreender mentalmente que eu poderia ter algo que ela não poderia. E vários outros membros da família reclamaram com meus pais sobre como eles estavam preparando minha irmã para o fracasso, tornando-a uma pirralha com o direito que espera que o mundo seja dado a ela. E ela vai ter uma vida adulta terrível porque eles não vão bater os pés e ensinar-lhe algum respeito. Bem, suas ações não ficaram impunes. Minha irmã ficou de castigo pelo resto do verão e, a partir do novo ano letivo, foi enviada para um internato. Minha mãe chorou como um bebê sobre isso também, mas meu pai tinha que insistir que era a única maneira de começar a desfazer o estrago que eles haviam feito. Sim, eles reconhecem plenamente que estão em falta. Foi meio difícil para eles não fazerem isso, já que ninguém ficou do lado deles. Minha irmã é absolutamente miserável naquela escola. Ela odeia as roupas, odeia as regras e tem mentido quase o tempo todo. Mas com câmeras em quase todos os lugares agora, ela não está se safando disso. Nossos pais tentaram visitá-la algumas vezes, mas ela apenas gritou com eles por colocá-la naquele lugar. Pelo que ouvi, esta pode ser sua vida escolar até os 18 anos. Meus pais pagaram para consertar meu carro. Eles contrataram uma empresa de vidros automotivos para substituir as janelas e o para-brisa, e parece exatamente como antes. Em agosto meu avô veio até mim e disse que se eu estivesse interessado, ele me arranjou um emprego trabalhando para um amigo. Mas estava a 40 milhas de distância. Então, eu precisaria sair da casa dos meus pais, a menos que quisesse esse trajeto. Eu era a favor da mudança. Encontrar um primeiro apartamento não foi tão fácil, eu tive que obter um cartão de crédito aprovado apenas para ser aceito em um estúdio. Mas eu consegui e estou morando onde estou agora desde setembro. Meus pais continuam tentando entrar em contato comigo. Mas raramente falo com eles. Sempre que falamos, eu me sinto estranho e desconfortável. Meu avô sugeriu que eles simplesmente não querem reconhecer o quanto falharam como pais, e tentar fazer com que eu os perdoe fará com que se sintam melhor consigo mesmos, ou algo assim. Mas não vou perdoar, não tão cedo. Finalmente estou feliz e longe deles. Agora eles não têm nada, eles não têm a mim e não têm minha irmã. E meus pais tiveram que trabalhar mais horas porque o internato para minha irmã não é barato, nem posso imaginar a festa que eles fizeram para mim ou os reparos no meu carro. Casa vazia, parentes zangados e a única coisa que lhes resta é o trabalho. Parece uma miséria incrível para mim. E eu não tenho prazer nisso. Mas é o resultado de suas próprias ações, afinal. Edit. Percebi alguns chamando este post de falso nos comentários de várias maneiras. Eu não culpo vocês, eu ficaria muito cético lendo isso e me perguntando as mesmas coisas em seu lugar, mas eu vivi isso, alguns pais realmente são assim. Também fui contatado por algumas pessoas que passaram por situações semelhantes e até piores. Com todos os pais ruins por aí, é realmente inacreditável o que os meus fizeram, concedido toda a família correndo de volta para o restaurante para ter uma conversa com meus pais parecia um exagero. Mas eu venho de uma daquelas famílias muito unidas onde ficamos muito juntos e fazemos coisas em grupos. E pode facilmente se transformar em um grupo inteiro contra uma pessoa em reuniões. Já vi um primo bêbado ser cercado e depois removido da festa para ficar sóbrio em outra sala porque ele estava sendo altamente inapropriado. Eu mesmo não sou exatamente um fã de mentalidades de grupo, mas acabou me salvando porque meus pais ficaram envergonhados além das palavras pelo que fizeram. Eles não conseguiam nem mesmo formar uma razão adequada para o porquê de terem feito o que fizeram comigo sem soar como pessoas ainda piores. Então, eles basicamente se renderam, dizendo que não tem desculpa e estão tentando ficar do meu lado. E embora muitos de vocês estejam elogiando meus parentes pela forma como me ajudaram, tenho certeza de que muito dessa ajuda foi por vergonha. Eles estiveram lá na maioria desses 8 aniversários, exceto por 2 anos por causa da Covid, mas nesses outros 6, eles não fizeram nada. Eles tinham olhares de desaprovação em seus rostos porque minha irmã conseguiu soprar minhas velas. Mas eles apenas ficaram quietos. Por quê? Bem, meu pai é filho do chefe da família, meu avô, e meu avô é uma pessoa bastante intimidadora. Esteja do lado dele e ele fará o que for preciso para ajudá-lo, esteja do lado ruim dele e toda a família te odeia. Uma boa razão pela qual não gosto de mentalidades de grupo.
Mas uma vez que meu avô basicamente disse que eles eram todos culpados por não fazer nada para me ajudar durante anos, todos se sentiram envergonhados. E todos contribuíram com o custo do meu carro. Com tantos parentes, eles não precisavam doar muito cada um para pagar. Eu tinha o recibo do carro quando o registrei em meu nome. Eles compraram por $2 e depois investiram mais em algumas peças e pneus. Meu avô pessoalmente fez um ajuste e trocou os fluidos. Minha avó limpou profundamente o interior. Sou extremamente grato a todos eles. Mas ainda quero me distanciar um pouco, preciso de tempo para resolver as coisas sozinho. E provavelmente não verei meus pais novamente até o dia de Ação de Graças ou Natal. Alguns também compararam minha irmã ao personagem Eric Cartman de South Park. E é uma comparação bem próxima. Minha irmã é gordinha porque meus pais a alimentaram com muita besteira. Ela odeia comer qualquer coisa saudável. Uma vez eu a vi colocar balas de goma no purê de batatas. O pensamento de comer essa combinação revira meu estômago. Sua má alimentação também a fazia passar longos períodos no banheiro. Meus pais tiveram que comprar salgadinhos de fibra para ela comer só para remediar isso, e eu não acho que eles eram baratos para conseguir os que realmente tinham um gosto bom. Minha irmã também é extremamente mandona e gosta de pensar que está no comando. Ela me mandava quase constantemente, e é por isso que muitas vezes me tranquei em meu quarto para ficar longe dela. Ela perdeu muitos amigos por ser tão mandona e controladora. E meus pais diziam a ela que as outras crianças tinham inveja de como ela era especial. Minha irmã até se referia a si mesma como uma princesa com frequência. E as birras épicas que ela tinha quando não conseguia o que queria me lembram de Eric Cartman. Eu sei que minha irmã também não é burra. Ela não se esforça muito e teve média C na escola. Se ela realmente se aplicasse, provavelmente seria uma aluna nota A.